before we continue, just like a gender-based perspective. About a third of the audience are women. So maybe let's have a round of question now, not from the men, and then continue. Ele pediu que, considerando que, de uma perspectiva de gênero, considerando que nós temos um terço da audiência de mulheres, ele pediria se a gente pudesse ter uma rodada de perguntas com mulheres. E assim, bom, na verdade tem várias coisas que eu queria falar, mas... Eu vou pedir para você ser bastante concisa, porque tem bastante gente. Tá certo. Bom, então vamos me deter agora nessa última fala, tá? Você coloca que não dá para esperar ter paz para depois ver a questão dos direitos humanos. Então, se você fala que não tem, não é uma situação de paz, então é uma situação de guerra, talvez guerra civil, não sei, aí não sei como classificar. Mas como que dá para ter direitos humanos e ser tão conciso nessa questão dos direitos, numa situação de guerra? Em guerra, em geral, é difícil, não tem direitos humanos em guerra. Eu não sei se é verdade, né, mas eu soube que, por exemplo, eles distribuem câmeras dos palestinos para eles ficarem atentos em qualquer situação de, sei lá, quebra de direitos humanos, eles filmarem e contarem isso para o mundo. Então, mas e numa situação de guerra, a gente vê hoje aqui na Rocinha, sei lá, é muito difícil, você tem situações que não... Porque é guerra. Guerra não é bonito, tem quem vence e quem ganha. Não tem, é muito difícil ter direitos humanos numa situação de guerra. E eu acho que é uma situação de guerra que mesmo colocou, não tem paz, entendeu? Como é que você vai colocar, por exemplo, essa questão dos caras lá, mostra lá o cara sem casa, derrubou a casa, tudo bem, eles não tinham, mas a gente ouve diariamente o cara que vai lá se explode. O que a gente ouve também que a minha vai fala, é que o cara que foi lá se explodir, ele vai ser expulso e a casa dele vai ser demolida. Vocês podem me chamar de fascista, mas sinceramente, para o cara que, para as famílias que perderam entes, que morreram a família inteira, ele vai ser seu vizinho. Obrigado. Próximo. Peraí, estou dando microfone. Bom, diante dessa fala eu vou ter outra fala, né? E o que nós podemos fazer, as judias da diáspora, que olham e têm vergonha, têm orgulho do Estado de Israel, mas hoje em dia o atual governo e as posturas do atual exército me dão muita vergonha. O que você pode me ajudar como representante de uma instituição que está vendo o que está acontecendo lá? Bom, boa tarde. Eu sou Vera, sou da PUC e, só para me situar, tenho um observatório de violências policiais e de defesa dos direitos humanos. E nós funcionamos como uma rede latino-americana e internacional. E eu gostaria de fazer uma pergunta, mas só para dizer, depois eu quero saber como que a gente pode se conectar para fazer intercâmbio. E a segunda coisa que eu queria voltar um ponto bem antes. Você falou que quando esteve na ONU foi feita uma resolução sobre a questão da ilegalidade dos aceitadores, né? Mas eu gostaria de saber se, do ponto de vista de alguma ação que tenha ocorrido nos territórios ocupados, essa resolução da ONU teve algum impacto. So, this time I would also ask you to be brief in your answers so that we can contemplate more people, but would ask she said that your assumptions that we can wait for the peace process to be over, peace to be achieved, to then tackle human rights violations. So she said, I assume that we have a war situation going on there, and she agrees with that. So the question was, are human rights possible during war? I mean, war is a situation where you have winners and losers, so how can we talk about human rights during war? She had
second question, there are terrorists, and how can we expect the victims of terrorism to be neighbors of people who actually commit these terrorist attacks? Then, Lucia asked, as a female Jew from diaspora that used to be proud of Israel, but is now completely ashamed by the current Israeli policies and the current Israeli government. What can be done, and how can you? What can you say to people like her who feel ashamed by the Israeli policies? And finally, Vera she's a professor at the Catholic University in São Paulo, and she runs the Observatory of Political Violence and Human Rights Watch. She asks how she can connect to you, so I will say that there are some cards, personal business cards on that desk with his contact details, but of course feel free to say more. And she asks, when you went to the UN, the Security Council did pass a resolution stating that the legality of occupied territories, but what was the concrete effect in the occupied territories after the passing of the resolution? You ask all of you such excellent questions. It's difficult to answer in short, but I will try. The question about the situation is a war situation is very interesting, especially from the legal perspective, because there is a legal framework that was invented exactly in order to defend human rights at the time of war. It's called international humanitarian law. A pergunta que você faz sobre o respeito aos direitos humanos durante a guerra é muito interessante porque, do ponto de vista legal, de uma perspectiva legal, existe um campo todo dedicado aos direitos humanos em situação de guerra, que é o direito internacional humanitário. Foi criado justamente por causa das guerras. Isso é importante. Justamente por causa da Primeira Guerra Mundial que foi criado todo o framework de direitos humanos. And without boring anyone again with legal details, the principle, the essence of it is very simple and obvious. Even at time of war, to try and keep civilians out of harm's way to the extent possible. Sem entediar ninguém com detalhes legais, a essência desse direito internacional humanitário é muito simples, é sempre manter populações civis fora dos períodos que a guerra traz. Pedir para a gente escutar o palestrante, por favor. Now, reality in the West Bank is absolutely not the reality of war. No one is denying the fact that there is violence, but there is no war in the West Bank, and the Palestinians have no army. A realidade da Cisjordânia é uma realidade de violência. Eu queria pedir um pouco de respeito com as pessoas que estão aqui falando. Obrigado. A realidade da Cisjordânia, ele diz, é uma realidade de violência, sem dúvida nenhuma, mas não propriamente uma realidade de guerra. E ele, inclusive respondendo a sua pergunta, ele deixa claro que os palestinos não têm um exército. And of course, we, as I already said before, we absolutely reject violence. But one of the main messages that I hope that I'm succeeding in expressing here today is that violence permeates the reality in the occupied territories all of the time. Not only when there is physical violence of the kind that does get some media coverage, but also in all of those other administrative, legal, technical ways in which we are applying organized state violence against Palestinians. Violence is a fact of this reality every second, of every minute, of every hour, of every week, of every month, of every year of the last half century. Evidentemente, nós rejeitamos toda forma de violência, mas justamente por isso a gente precisa reconhecer que a violência ela permeia toda a realidade da ocupação, sempre. Não só naqueles momentos que são televisionados, não só naqueles momentos que são vistos
de violência, em que há tratores demolindo casas ou pessoas são mortas, mas também nas decisões administrativas, nas decisões técnicas. Existe uma violência organizada de Estado que é praticada contra essas populações. E a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, essa realidade é marcada pela violência. On shame, I not only hear you, I think I also feel for your feelings. And just like, for instance, the example of the video that we've shown here today, we've screened this also elsewhere, and I've seen it many times. Every time I see it in you, I feel deep shame. I am responsible for this reality. It is shameful, it is disgraceful, it is very difficult to watch. Sobre a questão de sentir vergonha, né? Ele diz que ele está completamente com você, ele compreende e sente seus sentimentos. E falando, por exemplo, o exemplo que o vídeo traz, ele já assistiu esse vídeo várias vezes, já passou esse vídeo em vários lugares, e toda vez, no entanto, que ele assiste esse vídeo, ele sente a mesma vergonha novamente, e ele sente que ele é responsável por essa situação, e que por isso ele precisa fazer algo. I think we have a responsibility that also comes from our history as Jews to overcome that shame, not in the sense that we will put it aside, but in the sense that we will face it and work together so that the future will not look like that anymore. And I think in that, what is for me helpful to realize is that you are not alone in this country, and I am not alone in my country, and together we are less alone and stronger in fighting against this. Nós temos responsabilidade sobre essa situação, e uma responsabilidade que também vem da nossa história como judeus. E essa responsabilidade, ela nos impõe não apenas enfrentar essa vergonha e reconhecer, essa vergonha, que essa vergonha está presente, mas enfrentá-la, para que o futuro não se pareça mais com a situação presente. E ao ouvi-la manifestando a sua vergonha, ele diz: eu sinto que eu não estou sozinho nessa vergonha, e você não está sozinha nessa vergonha. Existe uma comunidade de pessoas unidas por essa vergonha. To answer just the last question on the effect of the Security Council resolution from December, in terms of concrete ways in which it was implemented, it is difficult to zoom in on specific examples, and even if when they exist, to make the connection between those developments and the resolution. So, for instance, China recently signed an agreement with Israel, according to which Chinese workers will not be allowed to be employed in the occupied territories. A última pergunta sobre os efeitos do Conselho de Segurança e os efeitos concretos, ele salienta que é bastante complexo, devido aos modos de implementação dessas medidas, estabelecer com precisão e fazer conexões que permitam estabelecer quais as consequências práticas que isso teve na realidade da ocupação. And in that context, it's important to mention in the Brazilian context that the free trade agreement that Brazil has with Israel is not consistent with the Security Council resolution because it does not have a territorial clause that makes it clear that it is in effect with regard to Israel, but not in effect with regard to the occupied territories. É importante salientar no contexto brasileiro que o Tratado de Livre Comércio que o Brasil mantém com Israel não é consistente com essa resolução, porque não estabelece claramente os limites territoriais em que esse tratado se aplica, não separando Israel desses territórios ocupados. But beyond, just to finish, but beyond the specific ways in which it is implemented and not implemented, which are very important,
there is also a value in the message that such a resolution sends to the Israeli public. Because as I said, what people are used to is perpetual occupation with no international consequences. Such a resolution demonstrates that perhaps the moment of international consequences is approaching. That gets a lot of media and public attention in Israel, as it should, and hopefully with more such moments, and more meaningful such moments, more Israelis will wake up to the need to make a choice between one or the other, but not to still have the ability to have it both ways. Além da questão da onde essa resolução é implementada e não implementada na prática, é necessário pensar também no valor dessa mensagem, da mensagem que essa ocupação passa, né? E isso, ela serve para mudar um status quo, um estado de coisas em que se pensa a ocupação como uma realidade permanente e demonstrar, criar a sensação de que uma mudança talvez esteja chegando, que exista uma mudança em vista. Isso, juntamente com todos os efeitos de atrair a imprensa, de atrair as discussões na opinião pública, ele acredita pode levar a ampliar dentro de Israel as iniciativas no sentido de apoiar o fim dessa ocupação ou mudar o estado de coisas. Meu nome é Renato, eu sou representante do Merit Brasil e eu queria primeiro agradecer a tua presença aqui, porque enquanto vierem pessoas como você representando organizações, é que a democracia em Israel ainda sobrevive ou vive. E em cima dessa questão, eu gostaria de te perguntar qual a tua posição em relação à democracia israelense. Se há riscos na democracia israelense, se a democracia israelense hoje ela está passando por um momento muito conturbado e se existe muito cerceamento em cima dessas organizações. E seguindo também essa linha, eu gostaria de saber de você se a ocupação, na sua opinião, ela vai terminar por uma força externa ou por uma força interna da sociedade israelense. Boa tarde, meu nome é Lia. Eu acho que só a existência do best-seller já é, por si só, muito importante, porque a vigilância sobre os direitos humanos é fundamental. Entendo, se é que eu entendi, vocês não discutem a legitimidade, reconhecem a legitimidade do Estado de Israel, compreendem que é real. Então eu me pergunto, por que vocês, além de fazer a vigilância sobre a questão dos direitos humanos nos territórios ocupados, não têm uma postura política de colocar a necessidade de devolução dos territórios aos palestinos para sua própria gestão? Eu sou o Gindi, sou coreógrafo. Não vou fazer pergunta relacionada à minha função, apesar que eu acho que seria a solução. Se todo mundo dançar, seria uma solução que eu acho que ia. Mas e você colocou que o Betzer acabaria se acabasse a ocupação? Eu não acho. Eu acho que vocês também depois lutariam pelos direitos dos árabes que vivem nos territórios israelenses também, que também vocês têm falado sobre isso. Agora, quanto às posições aqui, primeiro que você falou da ONU, né, eu acho que é meio estranho chegar na ONU. A ONU, eu acho que hoje cada vez está mais desacreditada e cada um guarda seu esqueleto também. E além do que, não sei se é verdade, mas me falaram que o único povo que tem uma agência dentro da ONU própria são os palestinos, ou seja, aquilo que você fala que o mundo não vê, acho que o que mais se vê é os palestinos. Não que não tenha que ver, eu acho que tem que ver, eu acho que é excelente que tenha. Eu fico orgulhoso de uma organização como o Betzer, mas eu entendo também aqui os ânimos, como eu vejo o que está acontecendo em Israel, que a direita
eu coloco a direita no lado econômico, em relação aos palestinos, está aumentando, né, a questão de está muito mais contra os palestinos. Como ele vê esse crescimento e por quê? O que justifica isso? Entendeu? Inclusive esse temor que se deu um pouco aqui, né? Essa divergência que teve aqui, o pessoal fala assim, mas isso é ser contra Israel e não sei o que, uma coisa tem a ver com a outra, mas a gente entende, porque por alguma coisa está tendo um crescimento também, que o pessoal fala assim, do outro lado, esse tipo de coisa, como ele vê esse tipo de coisa, como ele vê esse crescimento, e para cá, como ele vê o PDS. Eu tenho curiosidade de saber se há setores religiosos em Israel que têm alguma sensibilidade em relação ao que o Betselen, as informações, os relatórios que o Betselen traz. Tendo em vista que a questão dos direitos humanos, o respeito aos direitos humanos, pelo menos em tese, convergem a fundamentos do judaísmo, de modo que, apesar de que nós estamos cansados de saber que os setores ortodoxos têm dado sustentação à direita em Israel, há algum diálogo ou há alguma representação de lideranças religiosas em Israel, judaicas, eu digo, em particular, que captam, que interagem, que reagem positivamente, no caso, às informações que o Betselen divulga. E a segunda coisa, foi dito aqui da vergonha que muitos de nós, ou todos que estamos aqui hoje, pelo menos, tem o que da realidade israelense em boa parte do que acontece em relação aos territórios. O contraponto é o orgulho, né? Nós temos orgulho de que organizações como o Betselen estejam atuantes. O que falta para nós, eu gostaria só um pedido, é que essa publicidade que vocês dão ao trabalho possa chegar mais aqui e que pelo menos, né, a comunidade judaica de São Paulo conheça mais o trabalho de vocês. Então, é um pedido. Se existem vozes palestinas progressistas com o trabalho de vocês, não só para, enfim, não para manipular politicamente, mas que sejam eficazes. Desculpa, vozes progressistas contra o trabalho deles? Não, mas a favor. Tá. E se o Betselen apoia essas organizações, sabe? Multiple questions. Feel free to answer wherever you can at this point in time. But Renato, member of the Brazilian branch of Merit, thank you for your presence. And he stressed that he feels that while people like you can come and circulate around the world, there's a sign that it's still democracy in Israel. He had two questions. The first one was, what's your position regarding the current state of the Israeli democracy, and whether you have been facing, which sort of pressure, or whether you're facing any pressure, and other NGOs are facing any pressure from the Israeli government. And he also asked whether external or internal forces will end occupation. Leah asks, I'm trying to be brief here, so that's why.
she asked if you don't think that it's necessary, given that you assume the legitimacy of the State of Israel, if you don't believe that it is necessary to go beyond just the protection of human rights and defend a political position that includes the return of occupied territories for Palestinian populations. Jinji, he's a choreographer, and he said that if everybody would dance, the world would be more peaceful and happy. So I tend to agree. But he also said that he doesn't think that the occupation would end your work, because then you have to deal with the rights of Israeli Arabs, Arabs living in Israel. But he asks, he says that the UN is ever more discredited in the international global arena or civil society, and that the only population with a specific agency to the UN is the Palestinians, and he agrees that should be the case. Você na verdade não fez uma pergunta sobre não fiz, porque ele falou assim, que não é conhecido. É conhecido. Não, assim, é conhecido, sim, o palestino. Acho que para mim é o povo que é o problema mais colocado mundialmente. Ele foi na ONU com uma coisa, apesar que eu não acho que lá é o lugar, porque todo mundo esconde seus esqueletos, isso que eu coloquei. Espanha tem seu problema, outro tem seu problema, o Brasil tem seu... Ele não falou que não é conhecido, ele falou que existe reação internacional contra a ação israelense. Não, tá bom, deixa eu terminar. E aí, inclusive, eu até queria, esqueci de uma coisa, eu falei do aumento da violência, por exemplo, com Gaza, o que aconteceu um pouco pegando o que o Edson falou, né? Porque o que ele colocou de, se você agora, se os palestinos da Cisjordânia tiverem paz, não vai acontecer uma Gaza, por exemplo? Tá entendendo? E no fim o BDS. Eu estou um pouco preocupado de agregar uma pergunta mais. So he asked another question. So again, feel free to answer what you can. He had two original questions. Now I got more clearly. So the first one was what justifies, in your view, the advance of the right wing in Israel and elsewhere. He was saying we have a similar situation in which it becomes more and more difficult to talk about occupation and other violations of human rights. But also he wanted to know your position regarding BDS. Then Marcos asked if there are religious sectors within Israel that are sensitive to your work, to B'Tselem information. Bear in mind that the respective human rights have many affinities and strong convergence with the values of Judaism. And he asks you if you could, it's not a question, but that he thinks that you should expand the information about your work to Brazil and other places, because he thinks it's very important for the Brazilian Jews to know more about what is going on. There was the last question about if, yeah, exactly, about the progressive Palestinian voices, if there, more than that, if there are progressive Palestinian voices, if you work with them, what's your relationship, if you support them or not? Okay, I'll do my best. I'll try not to take too much time. First, on democracy in Israel, I think we need to, admit, friends, that, mentioning the fact that I can travel abroad and speak my mind as a good sign, that's a very, very low bar. That's a very low bar. So I think that's already like a fair indication of at least how concerned are you with regard to the situation. We should have just taken that, detail for granted, right? That, Israeli human rights organizations can express themselves freely, domestically and internationally. Like that is
simple, basic attribute of functioning democracies. So I think that there is little to be impressed, I think, by that fact, and that in and of itself, I think, is an acknowledgement to what extent even the most basic aspects of democracy are under threat in Israel. Sobre a democracia, ele diz que é necessário mencionar que viajar, o direito dele poder viajar e de ONGs poderem se expressar publicamente em Israel e no exterior, é um parâmetro muito baixo para a gente avaliar um Estado democrático. Esse é um direito básico, essa expressão pública, e a necessidade de reconhecer esse direito, o reconhecimento de viajar, de circular, expressar publicamente, já é um sinal dos ataques que a democracia vem sofrendo. Now it's true that there are threats and attacks on civil society in Israel, and specifically, first and foremost, on organizations that are opposing the occupation, such as B'Tselem breaking the silence. And certainly a significant part of that effort is driven by a desire to limit access to international funding for human rights in the occupied territories. All that is true. But, as I said over and over earlier, the problem with Israeli democracy, quote unquote, is not whether these things will happen or not. That is a problem, but that is not the essential problem. The essential problem about the reality and the reason why Israel has not been for a long time a democracy is the fact that we are in control of millions of people with no political rights for 50 years. That's the beginning point. That's why Israel is not a democracy, and everything else follows from that. Há sem dúvida alguns ataques e ameaças que estão sendo feitos à sociedade civil em Israel, em especial às ONGs que se opõem à ocupação, como o B'Tselem, o Breaking the Silence. Há iniciativas no sentido de tentar limitar o acesso a recursos internacionais, ao financiamento internacional para a ação dessas ONGs e da sociedade civil como um todo, isso é bem verdade, mas esse não é o problema essencial, esse não é o principal problema com a democracia, entre aspas, israelense. E esse problema essencial, o problema que ele acredita precisa ser prioritariamente enfrentado, é a existência de um controle militar de uma população que não tem como se governar e como administrar o seu próprio futuro. Whether change will come from internally or externally, I'll answer very briefly and I'll say I don't think it's a zero-sum game. I think that what people are doing domestically is also informed by what is or isn't happening internationally, and vice versa. It is not a simple choice between one or the other, and in fact we believe that through international action there will be domestic change. A respeito da questão sobre se a mudança vai vir de dentro e de fora, se vai ser interna ou externa, ele acredita que não há um jogo de soma zero, influências recíprocas em ações que são tomadas dentro de Israel e fora, e que há uma lógica de colaboração mútua entre coisas que estão acontecendo dentro e coisas que estão acontecendo fora. Ele acredita que é justamente essa articulação que pode levar ao fim da ocupação. On boycotts, we take no position. We're neither for nor against. It's a personal political decision that people can make or not, and can argue whether they think it's effective or not effective, just or unjust, and so on. But what I think has to be said in that context is that a decision to boycott is a non-violent way of political expression, and that is used commonly by people on many issues all of the time, including Israelis that decide to boycott certain factories because they pollute the environment, or because they don't like their prices, or because they're open on Shabbat, or because they're not open on Shabbat, right? Like it is something that people have used in many democracies and still use in many democracies, and it is a form of free speech. And the attempts to legislate against boycotts, again, regardless of whether you support them or not, is essentially an attack on free speech, an effort to try and silence political free speech in a specific context.
just said now isn't just theoretical. So far there have been 2 laws that were passed in Israel over the last 2-3 years in this specific context. One is a law that exposes Israelis that promote boycotts of settlement goods to being sued for damages by other Israelis that would lose income if that call for boycott would be successful. And again, to be absolutely clear, you can do it on any other issue and no one can sue you for damages. Only on this issue it has been singled out that if you call for boycott and it is effective, you can be sued for damages. And the second law that was passed recently is one, it's an amendment to the Entry to Israel law. And if you're an international that is in support of boycotts of the settlements, of the occupation, then your entry to Israel will be prevented unless a special exemption will be given. So the effort to silence is both trying to silence Israelis, but also to silence and intimidate internationals from supporting boycotts. And in that sense, it's a position that through that Israeli law, it discriminates between Brazilian citizens. Some of you may support boycotts, some of you may not support boycotts. We will filter your ability to enter Israel based on your political position, non-violent political position on this issue. And the cherry on the cake of this reality is, as I mentioned, because we control also the West Bank and the occupied territories, we also control who goes in and who can go out of the occupied territories. So when we decide that internationals cannot enter Israel, we also decide that they cannot enter the West Bank, right? So it goes as far as that in that context. Betzeler não tem uma posição sobre o PDS, acredita que é uma decisão política que deve ser tomada, pode ser tomada por qualquer um, mas ele acredita ser necessário salientar que o boicote é uma forma não violenta de expressão política que vem sendo utilizada em muitas democracias do mundo, inclusive em Israel historicamente, em casos como de pessoas que decidem boicotar uma empresa porque ela, pelos efeitos ambientais, ou porque ela abre no Shabat, porque ela não abre no Shabat. Ele acredita que é uma forma de livre expressão, mas uma decisão política sobre a qual a organização não tem uma posição. Agora, ele acredita que, como uma forma de livre expressão, ela precisa ser protegida e que salienta que tem havido ataques à livre expressão, essa forma de livre expressão que não são teóricas hipotéticas, e ele menciona 2 leis que foram recentemente aprovadas pelo parlamento israelense. A primeira delas permite que donos de negócios que tenham sido vítimas, tenham sido objeto de boicote, processem israelenses por danos, pelos prejuízos causados. A segunda lei é uma emenda feita à lei de entrada de estrangeiros em Israel, que proíbe a entrada de estrangeiros que tenham se manifestado a favor do PDS, salvo algumas exceções. Então existe um esforço de calar tanto israelenses e estrangeiros, que discrimina inclusive brasileiros que queiram ir a Israel e tenham em algum momento manifestado, ou sejam publicamente favoráveis ao PDS. E a cereja, como ele disse, dessa situação, do bolo dessa situação, é que, como Israel controla o acesso aos territórios ocupados, em especial a Cisjordânia, ele tem a capacidade de controlar não apenas as pessoas que entram em territórios israelenses, mas também aqueles que entram nos territórios palestinos. Então, alguém que esteja viajando via Israel para os territórios ocupados e que seja favorável ao PDS, vai ter sua entrada negada. On religious voices and Palestinian voices, yeah, they're both religious voices, Jewish progressive voices in Israel, absolutely. And there are also Palestinian human rights organizations like Al-Haq and PCHR and Mizan. They do remarkable work under very difficult circumstances. And one of the unfortunate developments of recent years, and especially of recent months, are ways in which the Palestinian Authority itself is attacking and going after and trying to intimidate human rights activists and human rights organizations
in the occupied territories. So sometimes these activists and these organizations will find themselves in a situation in which they're having to face both the occupation authorities, the Israeli military, and the Palestinian authority. Sem dúvida nenhuma, existem uma série de organizações progressivas, religiosas em Israel contra a ocupação, mas e também também existem organizações palestinas que vêm atuando contra a ocupação e documentando violações de direitos humanos, também organizações palestinas progressistas. E um desenvolvimento bastante preocupante e triste que ele menciona é que recentemente a autoridade palestina vem também atacando e intimidando esses ativistas de direitos humanos em territórios ocupados, palestinos, né? E com isso eles têm que enfrentar ataques tanto das autoridades militares israelenses nos territórios como da autoridade palestina. On the future, I agree. I'm sure that even after the occupation will end, the struggle for human rights will continue, of course. But the difference, and there are Israeli human rights organizations that are working exclusively within the Green Line, inside Israel proper, on various human rights issues, including the rights of the Arab minority in Israel, including social and economic justice and other issues. Of course, absolutely. The difference, essential difference, is that what is done inside Israel proper is done first in Israel's internationally recognized boundaries, and that far most of those struggles are done in the context of civilians, Israeli civilians, whether they're Jewish or Arab or Muslim, that are fighting for equality and so on. So that's an essential difference from the current reality that we are facing. But the fight for human rights never ends, nowhere, in no society, in no country, of course. Ele concorda que a luta por direitos humanos não termina com o fim da ocupação, mas ele salienta que dentro de Israel há uma série de organizações de direitos humanos que vêm trabalhando pela justiça social, em defesa dos árabes israelenses, que eles já têm toda uma ação, e provavelmente uma ação que deve continuar, a luta dos direitos humanos não tem fim, né? Agora, ele salienta uma diferença, esse é um contexto em que as lutas são sendo feitas entre civis, os atores envolvidos são todos civis, não há militares, né? Não há uma ocupação militar, não há forças militares envolvidas. And just the last question. So first of all, the out information in Brazil and other countries, I absolutely agree. We are doing everything that we can, but as I guess you can understand, resources are always limited, and that's the reality in which we are functioning in. Such are the ways of the way things are. I am hopeful that we will be able to do more and to say more. And in that context, it's not just on my shoulders. I hope it's on everyone's shoulders. You can share what you've heard today with others, and I think the work of J-Amlat is exactly an example of an effort to organize and to try and make sure that this information and knowledge and consequences and context is something that's also available in this country, and not just in a theoretical way, but in a way that will help organize so that the future is different. So we can all be part of that. I don't know the entire history of every day of the last almost 30 years of the organization, but I wouldn't be surprised if this is the first, not only the first J-Amlat event, I don't know if this is the first B'Tselem event in Brazil, but if not, certainly one of the first, and certainly one that hasn't happened in a very long time. So I hope that is also an opportunity and something that we can all build on looking forward. And for the question was before about how to stay in touch and have information. So as I said, our content is available in Hebrew, Arabic, and in English, but it is available online. So if one of those languages is accessible and helpful for you, then feel free to like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram, and subscribe to our newsletter. And you can also subscribe, that's actually quite special with B'Tselem, to our YouTube channel. We have a video project based on the work of more than 100 Palestinian volunteers all over the West Bank. And a lot
of those videos are featured with context on the YouTube channel of B'Tselem. So the video that you saw is a result of the work of B'Tselem's video department, but there's much, much more. And of course, many of those images tell the story, tell the reality of the occupation, and are accessible regardless of language, of limitations of language, because images just tell the story as it is. And sometimes no translation is needed when you just see injustice happening in front of your eyes, as many of those videos feature. A respeito da pergunta sobre pedido, mais bem sobre a ampliação das informações no Brasil, ele salienta, que os recursos são limitados, que eles fazem o que eles podem com os recursos que eles têm, mas ele diz, bom, levar isso adiante é uma tarefa de todos nós, é uma responsabilidade de todos nós. Ele menciona J-Amlat, nossa organização, como um esforço justamente nesse sentido, e eu reforço isso, falando como André, como J-Amlat. Sem dúvida, a ideia, inclusive, com esse evento foi justamente trazer a Gaia ao Brasil, e quer dizer, nós não trouxemos ele ao Brasil, mas trazê-la hoje para ter esse debate, e ele vê esse nosso encontro como uma oportunidade para, a partir de agora, construir algo diferente, e que todos nós sejamos parte dessa difusão de informações. O B'Tselem, ele diz, ele tem um site, está no Facebook, está no Twitter, ele divulga todas as informações israelenses em árabe e em inglês, então ele convida todos que tiverem condições de se comunicar nessas linguagens para acessar esses canais. E, por fim, ele menciona que o B'Tselem também tem um canal no YouTube, porque parte das atividades deles é um projeto de vídeo, eles têm um departamento de vídeo com voluntários palestinos que fazem vídeos sobre sua realidade. Então esses vídeos podem ser assistidos no YouTube e, como são imagens bastante significativas, ele diz, não precisa nem de tradução. Às vezes a gente não precisa de um texto para entender o que está acontecendo graças a essas imagens. Bem nessa fala dele, surgiu uma questão aqui da veracidade, autenticidade desses vídeos. Eu acho que é importante, ele tem uma oportunidade importante de endereçar esse volume. E o contexto, They're asking to ask the very last question. If you could talk something, if you could speak about the truth, the veracity, reliability of these videos, and the context. If you could say some words about how can we establish if these images represent the true situation they are depicting. Whether they are fabricated or not, how we can rely on them. We believe that credibility is an essential aspect of our ability to be effective. The entire structure of the organization since 1989 was based on that, so that we will have the proper infrastructure to cross-check and verify and know that what we are telling is the entire context of each and every incident that we are documenting and advocating on. And there has been numerous attempts to discredit the organization throughout its history. They've all failed because we are so careful in that context. If we are not confident that what we can share with the public is factual and complete, then we will simply not go ahead. That's the basic modus operandi of the organization, and that's with regard to testimonies, with regard to reports, and also with regard to video footage. If we do not understand the context, what has happened, what we're seeing, and confident that what we are sharing again is factual, precise, and complete, then you will not see it. It's a well-known fact. Sorry, but I'd like to translate first. So, I'm speaking in English now. Só para traduzir o que ele disse. A credibilidade
credibilidade é um aspecto-chave da nossa organização, e desde a nossa fundação em 1989 a gente está organizado de um jeito a sempre verificar, sempre checar cada incidente. Existem inúmeras tentativas de nos desacreditar justamente baseadas nessa questão, se nós podemos estabelecer a veracidade, a credibilidade, mas a verdade é que se a gente não tem absoluta certeza da veracidade, isso vale para relatórios, vale para testemunhos, vale também para esses vídeos que nós mostramos. A gente não vai levar isso adiante, a gente não vai publicar isso, as pessoas não vão ver isso. Credibilidade é fundamental para nós. Eu queria, a gente já está há mais de 2 horas aqui, então eu queria pedir a compreensão de vocês. Eu vou deixar, vou encerrar aqui, o H está bastante cansado. Queria agradecer a presença de todos vocês, e as perguntas que vocês fizeram para nós é muito importante, eu tenho certeza, tanto para o Petzela quanto para nós, J-Amlat. Essa foi uma atividade que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez agradecendo ao apoio que nós tivemos do Meretz, ao apoio da Casa do Povo que nos recebeu. Vocês viram, nós temos uma página de Facebook, e eu espero ter também um vídeo em breve lá, se vocês quiserem rever. Muito obrigado a todos e boa noite. Rapidamente, queria só dizer que esse é um tema de muita sensibilidade para mim em particular, e acho que para todos que estão aqui, tanto pelo relato do Gai como por parte do público. Ainda que ele envolva toda essa delicadeza, a gente acha que é um assunto sobre o qual vale conversar. E basicamente foi essa a intenção, fazer uma conversa mesmo. Queria agradecer muito ao Gai